convido os irmãos a abrirem ou acessarem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 7 também, é o final do Sermão da Montanha, onde Cristo traz revelações maravilhosas sobre a forma como nós devemos andar e viver. E devemos atentar profundamente, amado, para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 7. Jesus começa falando sobre oração. Então ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual é dentre vós o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso,
A multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Diga amém, amado. Diga glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aqui então nós vemos não apenas uma forma da gente viver. Não são apenas palavras para a gente tentar imitar, mas entender que em Cristo Jesus nós somos transformados para viver assim. Há uma ação de Deus em Cristo para nos transformar em pessoas capazes de viver conforme a vontade de Deus. Talvez o maior desastre na vida de uma pessoa é imaginar que a Bíblia é um livro de regras e que basta eu olhar e seguir essas regras que a minha vida vai ser abençoada, próspera, etc. Não é isso, mano. Primeiro nós somos transformados. E somente uma pessoa transformada pode viver segundo esta palavra. Então é isso que nós precisamos entender antes de nós querermos imaginar que são regras que nós precisamos aplicar na nossa vida. E Jesus começa falando exatamente sobre oração. E ele declara que a oração, ela deve ser algo em nossa vida, primeiro deve ser algo intenso na nossa vida, algo do dia a dia, de todos os momentos, não deve ser apenas esporadicamente que nós oramos. Paulo disse assim, orai sem cessar. Então a oração é uma forma de viver. Hoje a gente saiu hoje, tivemos que fazer tantas coisas hoje, mas cada segundo que eu podia, eu estava ali ligado, falando com Deus, colocando as coisas em oração diante do Pai, dirigindo e orando. Em todos os ambientes que a gente chegava, no nosso espírito, orando. Até porque nós vivemos uma guerra espiritual, né? Então, se a gente parar de orar, nós podemos, de alguma forma, ficar suscetíveis a um ataque do inimigo. Então, oração tem que ser uma modalidade da nossa vida. Orarmos sempre, em todos os momentos, em todas as horas. E a oração precisa ser intensa. Por exemplo, nós vamos orar daqui a pouco. É muito importante a gente observar, não como o nosso irmão está orando, mas como nós estamos orando. Amém? Irmãos, eu não posso ser influenciado pelo meio. Por exemplo, se ninguém começou a orar, eu não vou começar também, né, Mário? Não vou ficar na minha. Vou aqui na minha. Bom, se alguém começar a orar, eu começo também. Se alguém começar a orar bem alto, eu vou na vibe do irmão, né? Vou orando alto. Se ninguém começar, também eu fico na minha. Não vai ser eu querendo mostrar serviço, né? Não é assim. Até porque a oração é você e Deus. Amém? Então, intensidade. Jesus diz, pedi, buscai, batei. Ele está dizendo que a oração deve ser algo intenso da nossa parte. Busque, bata, peça. Faça acontecer as coisas na sua vida, mano. Clame com coragem, com força. E Jesus diz, porque aquele que pede, recebe, mas aquele que não pede, não recebe. Eu não vou receber o que eu não pedi. Aquele que busca, encontra.
Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então é uma ação efetiva da minha parte. Não dependo do meu pastor, do meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda. É eu e Deus. Então, se ninguém vai orar, eu vou orar. Eu vou bater, eu vou buscar, eu vou pedir. Amém, querido? É assim que funcionam as coisas com Deus. Cada um de nós, nesse exato momento, precisamos de um monte de coisas. E muitas coisas na nossa vida estão desalinhadas e que Deus poderia alinhar para a gente ter uma vida perfeita. E como é que isso vai acontecer, mano? Quando nós colocarmos em oração: Senhor, eu estou te pedindo, eu estou te buscando, eu estou batendo para que o Senhor possa me ouvir, me atender. Amém, amado? Então ore com intensidade. Não espere teu irmão. Ore, você não tenha vergonha de abrir a sua boca. Tem um salmo que diz: abre bem a sua boca e eu encherei. Amém? Abre bem a sua boca. Fale, adore, glorifique. Mas não fique quieto. Não pare de orar. Seja intenso na busca ao Senhor. Então Cristo começa colocando a possibilidade real de termos mudanças na nossa vida, de termos uma ação efetiva de Deus na nossa vida. Por que é que, às vezes, amado, coisas em nós se perpetuam, coisas que poderiam já ter sido curadas, transformadas, se perpetuam na nossa vida? Porque nós não temos essa intensidade de orar, de pedir, de clamar ao Senhor. Tenhamos ousadia, chegar diante de Deus, falar com Ele, com ousadia. Coloque o teu problema claramente diante do Senhor. Pai, é isto que está me afetando, é isso que está atrapalhando a minha vida, Senhor. Eu quero ser a tua imagem, a tua semelhança, mas algumas coisas em mim têm impedido. Algumas áreas da minha vida não foram tratadas. Porque todo mundo que se converte ao Senhor, em tese, deveria já ser transformado e está tudo resolvido. Mas como nós temos o costume de não entregar de uma vez da nossa vida, então algumas áreas ficam ali intactas. Ainda pertencem ao velho homem, ainda pertencem a Adão. E às vezes a gente não se apercebe disso. Vamos imaginar que quando a gente era do mundo, a gente mentia bastante. Tem gente que todo mundo mente no mundo, né? Mas tem gente que assim, é profissional, né? Tem aquele camarada profissional, cara que mente mesmo, né? Hoje não, hoje ele já foi transformado. Mas eu tive um cunhado meu, acho que essa mensagem não chega em São Paulo, não. Se ele ouvir, vai dar B.O. Tinha um cunhado meu que, quando ele não era de Cristo, ele mentia tanto, ele era tão mentiroso, que se alguém mentisse, vamos imaginar que alguém está conversando, uma outra pessoa mentisse, o pessoal, olha o Chico Lima aí, chamava Chico Lima. Então o mentiroso no bairro era chamado de Chico Lima. Porque quando você chamava alguém de Chico Lima, todo mundo sabia que era o mentiroso. Depois ele recebeu Cristo, foi transformado. Mas vamos pensar o seguinte: eu sou do mundo e eu tenho a mania de mentir, ou de murmurar, ou alguns costumes que eram muito latentes na minha alma. Mas eu me converti.
mas aquilo parece que ainda ficou. Eu não entreguei, eu não chorei diante do Senhor, eu imaginei que aquilo já tinha sido arrancado, mas eu deixei que alguma coisa ficasse. Lembre-se, a vida inteira nós agimos de uma forma errada. Agora nós estamos com Cristo e de vez em quando aquilo ainda se manifesta. Sem querer o camarada mente, sem querer o camarada murmura, sem querer. Porque é uma área que ficou ali intacta. Ele não entendeu que ele precisaria entregar aquela parte da vida dele. Então nós precisamos orar para que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, sejam irrepreensíveis diante de Deus. Que nenhuma área na nossa vida fique sem ser tocada por Deus, pelo sacrifício de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Então, coloque isso, examine o homem, o seu coração. Veja se em você existe alguma coisa de Adão. E peça, bata, busque. Nessa noite, diga: Senhor, eu quero ser um homem perfeito. Senhor, eu quero ser a imagem e semelhança de Ti. Senhor, eu quero ser como Cristo. Então, não permita que na minha vida exista alguma coisa que não venha do céu, que não tenha sido gerado pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, Cristo começa a falar sobre oração. Depois ele vai entrar numa área muito importante. E ele diz assim sobre o caminho que leva ao céu. A porta que dá acesso ao céu. E ele diz que tanto o caminho como a porta são estreitos. E paralelo a isso, ele diz que o caminho e a porta que conduzem à perdição são largos e espaçosos. E ele coloca diante de nós tanto o caminho e a porta estreita, como o caminho e a porta largos. E nós precisamos escolher. Não é Deus que vai escolher por você, querido. É você que tem que tomar a decisão. Que caminho eu quero entrar? Que porta eu quero entrar? Por que o caminho para a glória, o caminho para o céu é estreito? Porque não passa bagagem. Porque só vai passar o novo homem. Porque é difícil. Não é fácil, amado. Abandonar tudo que não provém do céu. Viver uma vida perfeita não é fácil. Se fosse fácil, querido, essa igreja estaria superlotada. Como não é fácil, Jesus diz assim, por não ser fácil, por ser estreito o caminho, por ser apertada a porta, ele diz, poucos são os que encontram. Olha só, querido, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor de tudo, conhecedor de tudo, ele diz que poucos entrarão pela porta. Poucos. E por ser largo o caminho que conduz à perdição, muitos são os que vão por ele. Porque para pecar, você não precisa nem se esforçar, né, mano? Não precisa fazer força para pecar, para errar, para mentir, para blasfemar, para fazer coisa errada. A coisa mais simples é fazer uma coisa errada. A coisa mais simples é pecar. E o pecado é gostoso, mas porque se fosse ruim, ninguém queria. Amém? Pecado é bom, é gostoso. As pessoas pecam porque gostam de pecar, porque é bom pecar. Se fosse ruim, ninguém pecava. Se fosse
Uma coisa sem gosto, ninguém queria. Então é muito fácil pecar. E é muito difícil ser transformado para não precisar pecar. É um caminho estreito. Eu glorifico a Jesus Cristo porque Ele nunca quis maquiar a sua palavra. Jesus nunca tentou, amado, minimizar aquilo que Ele tinha que falar. Ele falava com autoridade, falava verazmente tudo que Ele tinha que falar. Por isso que o mundo o odiou por causa disso. Hoje as pessoas tentam maquiar o caminho, tentam facilitar aquilo que nem o próprio Cristo quis facilitar. Então veja, primeiro uma vida de oração, depois uma vida de entrega da nossa vida. Entregar tudo que seria um empecilho, tudo que nos impediria de entrar por essa porta. Porque por essa porta não passa o pecado. Amém? Não passa nenhum. Não entenda isso. Por essa porta não passa nenhum pecado. Absolutamente. É vetado a passagem de pecado por essa porta, porque essa porta se chama... Como é que chama a porta, mano? Jesus Cristo. Imagine o seguinte, se alguém tentar passar por Jesus com pecado, vai ser que nem aqueles detectores de metal, né? Vai apitar na hora, mano. Vai dar ruim na hora. Irmão, ninguém passa com nenhum, mas nenhum pecado você vai conseguir passar por essa porta. Então, se é para passar, vamos abrir mão de tudo. Amém, amado? Então é hora. Isso tinha que ter sido ontem, mas é hora da gente examinar o que nós falamos, o que nós pensamos, como é que nós agimos, o que realmente está dentro de nós. Existem algumas coisas em nós ainda que não passaria por essa porta. Por que não tocar nessa área, nessa noite? Por que não clamar nessa noite? Por que não chorar diante do Senhor, nos humilharmos diante dele? Amém? Depois Jesus vai nos advertir contra uma classe de pessoas que existem, chamado falsos profetas. E ele diz, tenha cuidado com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Qualquer pessoa que tentar pegar a palavra de Deus, maquiar ela, trazer um outro sentido para ela e tentar minimizar o teu caminho para entrar na glória. Se alguém chegar para você e falar, não, não é assim não. O pastor está exagerando. Jesus quer só o teu coração. Jesus sabe que todo mundo peca. Ninguém é perfeito. Daí é um falso profeta. Qualquer pessoa que tentar aumentar a dimensão dessa porta é um falso profeta. E Jesus sabia que se levantaria milhares, se não milhões de falsos profetas tentando, de alguma forma, aumentar o tamanho dessa porta. Hoje nós vivemos essa realidade. A pessoa está numa igreja, a porta está meio apertada, ela vai encontrar uma igreja com a porta mais larga, ela vai encontrar alguém que vai aumentar a dimensão da porta, e ela vai ficar ali, e se ali começar a apertar, ela vai para uma outra, sempre vai encontrar pessoas para falar aquilo que o coração dela quer ouvir. Não que ela precisa ouvir, mas o que o coração deseja ouvir. Amém?
E depois Jesus vai entrar numa área que é o tema da nossa mensagem nessa noite. Depois ele tratar todas essas áreas aqui, no versículo 21 ele diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Guarde isso. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Olha só, amado, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A gente fala muito isso, mas eu percebo assim que a gente ouve muito pouco isso. A palavra Senhor, no hebraico é kurios. Kurios. Você sabe o que significa kurios? Significa dono. Dono. Aquele que é dono. Então, por exemplo, se tivesse, vamos imaginar uma fazenda, e alguém perguntasse quem é o kurios dessa fazenda. A pessoa estaria perguntando quem é o dono dessa fazenda, ou seja, quem é o senhor dessa fazenda. Então, Senhor significa dono. Amém. Quantas vezes por dia a gente fala Senhor, se referindo a Deus? Muitas. A maioria dos cânticos nós declaramos que Ele é o nosso Senhor. Na nossa oração, como é que nós começamos a oração? Senhor, meu Pai, meu Senhor amado. Não é assim, amado? Sim ou não? Nós chamamos Ele de Senhor um monte de vezes durante o dia. Então, todas as vezes que você fala, Tu és o meu Senhor, o que é que você está dizendo, amado? Tu és o meu dono. Tu és o meu dono. Olha só que coisa incrível. Tu és o meu dono. Olha o que Paulo vai dizer aqui, na primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 6, verso 19 a seguir, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vocês mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Amém. Então, Paulo está declarando que Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso dono. Paulo diz, você não é de você mais. Você foi comprado e dado para Deus. Então, Ele só pode ser o nosso Senhor se quando nós expressamos que Ele é o nosso Senhor, nós estamos declarando que Ele é o nosso dono, que eu sou dele. Agora veja bem, se eu estou declarando que eu sou dele, eu sou propriedade dele, significa que eu preciso me reportar a ele sobre tudo que eu vou fazer. Nós não pensamos nisso, amado. Aliás, é uma coisa que nem passa na nossa mente. Nós fazemos o que nós queremos. Vamos aonde nós queremos, compramos o que nós queremos, vendemos, pensamos, agimos e não estamos muito preocupados com isso.
Poucas vezes nós pensamos sobre isso. Mas nós falamos Senhor, Senhor. E Jesus Cristo diz que esse vai ser o maior clamor no final dos tempos. Ele diz: muitos dirão, Senhor, Senhor. Mas ele declara, só pode dizer Senhor aquele que faz a vontade do Pai. Porque aquele que diz Senhor e sabe que ele é o dono, ele sabe que ele só pode viver fazendo a vontade do seu Pai e não a sua. Então, quando eu digo que ele é o meu Senhor, eu estou reconhecendo o senhorio e a soberania dele sobre a minha vida. Eu estou reconhecendo que existe alguém acima de mim, que é o meu dono, que é aquele que me comprou para ele. É aquele que pagou um alto preço pela minha vida, para que a minha vida pertencesse a ele. Porque se a minha vida não pertencer a ele, vai pertencer a outro Senhor. Jesus Cristo diz que nós não podemos ter dois senhores sobre a nossa vida. Ou Deus é nosso Senhor, ou o inimigo será o Senhor da nossa vida. Não se pode servir a dois senhores. Então eu tenho que decidir no meu coração quem é o meu Senhor. E se eu declaro que Deus é o meu Senhor em Cristo Jesus, e que Cristo é o meu Senhor, e que o Espírito Santo é o meu Senhor, então eu preciso entender isso, querido. O que eu vou pensar agora, o que eu vou falar, o que eu vou agir, o que eu vou sentir, precisa passar pela liberação dele. Ele precisa aprovar as minhas atitudes, ações. Tudo em mim precisa passar pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, olha, o Espírito Santo virá, entrará em você e vai guiar você em toda a verdade. É a única forma de nós estarmos garantidos, amado. O Espírito Santo me guiando em toda a verdade. Se ele me guia em toda a verdade, não há mentira, não há erro, não há falha. Ele me guia em toda a verdade. Amém. Então, pense bem antes de dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor. Analise se você pode dizer isso. E é interessante que Jesus diz, e quando ele está dizendo aqui, ele está falando do tempo do arrebatamento, quando ele vem buscar a sua igreja. E ele diz que poucos são os que subirão com ele. Isso, irmão, é um fato resolvido, definido. Ele diz que poucos são os que subirão com ele, porque poucos são os que entrarão pela porta. E ele diz que os muitos que não subirão vão questionar e vão dizer, Senhor, Senhor, nós não cantamos lá na igreja? Nós não estávamos reunidos orando? Nós não evangelizamos? Nós não fizemos um monte de coisa? E Jesus vai dizer abertamente, eu não te conheço. É interessante que hoje as pessoas querem ser conhecidas pelo mundo, pelas redes sociais.
Todo mundo quer ser conhecido, quer ficar famoso. E hoje, o evento da internet faz com que pessoas que não teriam a menor chance de ser conhecidos se tornem conhecidos mundialmente. E então há um apelo no coração da humanidade de ser conhecido pela própria humanidade. Mas não deve ser o nosso desejo. O nosso desejo é que um só nos conheça. Amém? Que o nosso Senhor, o nosso dono nos conheça. Porque muitos famosos aqui vão dizer Senhor, Senhor, conhecido por milhões, mas o único que poderia reconhecê-lo diz, eu não te conheço, eu não sei quem você é, porque Cristo só conhece aqueles que são do dono, aqueles que são do Senhor, aqueles que se submeteram ao senhorio de Cristo. Então seja conhecido no céu, seja conhecido até no inferno pelos demônios. Uma vez um camarada foi expulsar um demônio lá, mas ele diz, eu vou te expulsar em nome do Deus de Paulo. O demônio falou, eu conheço Deus, eu conheço Paulo, mas eu não te conheço. Então Paulo não era conhecido apenas no céu, ele era conhecido até no inferno. Então seja conhecido no inferno, mas não se preocupe em ser conhecido pelas multidões. Que Deus te conheça, que Ele saiba quem você é. E Ele sabe quem você é, se o teu nome estiver escrito no livro da vida. Eu penso no meu coração, isso é conjectura. Não estou afirmando isso. Penso no meu coração. E todos os dias Cristo vai lá no livro e dá uma lida, né? Uma conferida. Quem é que está escrito ali? A alegria de ver nomes escritos naquele livro. Os salvos, redimidos, transformados, que se vestem de branco, que foram libertos do poder do pecado, que tem um dono, que tem um Senhor na sua vida. Querido, é tão maravilhoso pensar nisso, é tão glorioso. Sabe, estamos vivendo um tempo tão angustiante, as pessoas tão dispersas dessa realidade. As pessoas procuram tantas coisas, mas não procuram ser reconhecidas por Deus. Que nós não sejamos parte dessa multidão que vai falar Senhor, Senhor, na hora errada. Que hoje, aqui, nesse lugar, você possa dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor de fato e de direito. Eu sou teu filho, eu sou teu servo, Tu és o meu dono. Eu te reconheço como meu Senhor, como dono da minha vida. Não tem problema com isso. Estou feliz que eu tenho um dono. Amém, amado? Alguém que cuida de mim, alguém que me ama, alguém que está na minha vida. Então veja, Jesus Cristo disse todas essas palavras. Mas ele vai fechar esse sermão dizendo assim: aquele que ouve e pratica aquilo que eu estou falando. Ele não disse só aquele que ouve, porque todos vocês ouviram. Eu tenho certeza que todos aqui ouviram. Ele diz aquele que ouve e pratica, coloca em prática essa realidade. É comparado a uma pessoa prudente, sábia, que construiu a sua vida sobre uma rocha. Amém.
E aquele que ouve e não pratica. Eu tive uma experiência uma vez para entender isso aqui. Eu estava pregando numa igreja lá em Tanabi, e a gente estava pregando sobre o amor, que nós devemos amar uns aos outros. E as pessoas estavam olhando fixamente na mensagem. E tinha ali uma diaconisa da igreja, e ali tinha uma menina que cantava no grupo da igreja. E essa menina ia ser nora da diaconisa. E acho que durante o dia as duas tiveram algum entrever, algum problema entre elas. Mas estão ali, elas estão ouvindo falar sobre o amor, sobre a liberação de perdão. E elas estão ali. Elas estão ouvindo, as duas ouvindo. E terminou o culto. O pessoal sai. Daqui a pouco o irmão entrou correndo, apavorado, pastor, corre lá. E a irmã fulana e a irmã ciclana estão rolando lá na rua, as duas se pegaram lá, estão se matando. Irmão, quase deu polícia. As duas rolando no chão lá, puxando o cabelo uma da outra. Então elas ouviram, elas só não praticaram. Então Cristo está dizendo que a pessoa que ouve e pratica, ela pega a sua vida e coloca em cima de uma rocha. Ela está segura. Não, você quer estar seguro na tua vida? Então ouça e pratique. Declare no seu coração o que você ouviu. Senhor, eu vou pedir, bater, buscar. Senhor, eu vou entrar pela porta estreita, sim. Senhor, eu vou me acautelar daqueles que são falsos profetas. Senhor, eu reconheço que Tu és o meu dono. Eu sou Teu, eu Te pertenço. Então você não só ouviu, você está praticando, irmãos, e praticar aqui, praticar amanhã, praticar depois. Deixar o Espírito Santo te guiar nessa verdade. Então você é uma pessoa que está construindo a sua vida sobre rocha. E Cristo diz que aquele que ouve e não pratica, constrói a sua vida em cima da areia. E Cristo diz que virão dificuldades, provações e lutas, tanto para aquele que está sobre a rocha, como sobre o que está sobre a areia. Virão problemas, dificuldades sobre os dois. Porém, um está sobre a rocha. Ele está num lugar seguro. Ele tem base na sua vida. Ele tem alicerce na sua vida. E ele tem um dono. Amém, irmão? Ele tem dono. Não vem o vento, vem a tempestade, vem o problema, vem a dificuldade, mas ele tem um dono. Alguém que vai responder por ele. Pensa comigo. Se Deus é teu dono e vier alguém contra você, entra aquilo que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmão? Porque para te vencer, vai ter que vencer o dono. E o dono é invencível. Amém, irmão? Pensa nisso, querido. Olha a segurança. Por isso que Jesus fala de um porto seguro, de estar sobre a rocha. Para te vencer, tem que vencer o teu dono. E ninguém vence ele. Mas o que ouve não pratica. E o problema é ouvir e não praticar. Você sabia que há mais esperança para o que não ouviu e não praticou porque não ouviu, do que para o ouviu e não praticou?
Há mais esperança para alguém que nunca ouviu do que para aquele que ouve. Porque se você ouviu nesta noite, sair aí fora e agir ao contrário, você está se rebelando contra a palavra. Você está dizendo, Senhor, tu não é meu dono, não. Eu nem te quero como dono. A vida é minha, eu faço o que eu quero. É mais ou menos isso que nós estamos declarando. E aquele que está sobre a areia, virão as dificuldades, os problemas e vai destruí-lo. E Jesus disse, grande é a ruína dessa pessoa. E quantos não estão sendo destruídos, amado? Exatamente porque ouviu e não praticou. Em nome do Senhor Jesus, abra teu coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, lute nessa noite. Você sabe o que é oração? Oração é guerra, é luta. Se você for frouxo, amado, você não vai ter força para orar. Se você não entrar na oração com coragem, aí, amado, você não vai durar um round. Vai ser nocauteado logo de cara. Tem que ter força e coragem, saber que você está entrando numa arena para vencer tronos, principados, potestades do mal. Saber que você tem um dono, que você está sobre uma rocha. Lute. Em nome do Senhor Jesus, faça desse momento um momento poderoso. Você não pode sair desse ambiente derrotado. Você tem que sair daqui mais que vencedor. Amém, amado? E Deus abençoe e que o teu coração guarde essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Vamos